Muito bem, vamos lá então, nosso livro Plantão de Respostas, a transcrição, né, de algumas das questões apresentadas no segundo Pinga Fogo, ao nosso querido Chico, e hoje nós vamos então dar continuidade no tema missão, depois passaremos para obsessão e finalmente vamos para preconceito. Aqui então nós estudamos anteriormente, né, os temas mediunidade, trazendo para nós aqui sobre percepções de mediunidade, o efeito da mediunidade. Né? Então, passamos aqui pela missão, onde como primeira pergunta o Chico foi apresentado ao Chico se os espíritos de esfera superior, quando encarnados na Terra, têm consciência da sua missão. E aí o Chico explicou que nem sempre, mas que fazemos ali o nosso trabalho, muitas vezes até, né, intuídos pelos espíritos. Na missão 2, o que é mais nobre? Renunciar a uma grande missão por um amor ou abdicar de um grande amor por uma grande missão? Então, como saber se o destino e o livre-arbítrio para não nos desviarmos da nossa missão? E aqui então, né, foi tratado para nós que cada um faz ali, né, o discernimento para fazer a nossa escolha de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, mas jamais somos abandonados, porque na maioria das vezes nós somos então intuídos através, né, somos orientados através da intuição dos espíritos amigos. Né? Então, nós acabamos fazendo essa distinção, tendendo para as nossas grandes responsabilidades. Claro que a gente vai lembrar que muitas vezes, mesmo com essa intuição, não há a violação do livre-arbítrio, né? Basta a gente lembrar, conforme Humberto de Campos traz para nós, falando sobre o Brasil, né, coração do mundo, pátria do Evangelho, a missão do próprio Napoleão Bonaparte. Então a gente fala de uma grande proporção, de um trabalho de grandes proporções, em que aquele espírito tinha uma missão que era bastante complexa, e ele ali, pelo que nós vimos, ele conseguiu cumprir parcialmente o seu trabalho, mas historicamente nós vemos as consequências problemáticas, né, da sua ambição, que foi ali o resultado do seu próprio livre-arbítrio, que fez com que ele se desviasse, né, de alguns dos objetivos que tinham sido traçados. Então, mesmo que os espíritos, né, usando aquela imagem, gritassem a seus ouvidos, né, para dizer que ele tinha que cumprir, que seguir por aquele caminho, ele então fez a sua escolha, dando vazão ali às suas tendências. Né. Esse, naturalmente, é um exemplo que a gente vai encontrar também, né, agora em missões de proporções menores, naturalmente, né? O Chico até fala sobre isso. Aqui na resposta anterior, quando ele coloca para nós, né, que há missões maiores, há missões menores, né? Como ele coloca aqui, né? Ele diz assim, todos temos uma missão a cumprir nos mais diversos campos, umas maiores, outras menores, de acordo com a nossa condição evolutiva. Então temos ali, né, uma missão pessoal, uma missão familiar, uma missão social, uma missão nacional, enfim. Então, cada um tem ali o seu próprio trabalho para desenvolver. Já aqui na missão 3, o último item que a gente vai entrar agora, aqui eu deixei para a gente trabalhar hoje, né, que acabei não falando disso na semana passada, porque é um tema bem interessante, porque ao mesmo tempo, né, o soldado lembrou que esses temas são muito atuais, né, e a resposta do Chico, embora dada naquele tempo passado, né, se encaixa perfeitamente na nossa realidade. Né? Chaconate, bom dia. Então aqui nós temos, né, o que se pode dizer sobre os artistas em geral, aqui tratando do tema missão. É verdade que são diferentes e quando desencarnam vão para o terceiro plano? Sua missão é sublime ou de resgate? Então aqui, né, esse terceiro plano, naturalmente, né, dentro de uma visão espiritualista, daquele que perguntou, não sei se era alguém da bancada ou se alguém do público, mas foi feita essa pergunta, então, dizendo sobre o que os artistas, né, podem ter de diferente das pessoas comuns e se essa diferença faz diferença, né, no seu processo evolutivo. Então, essa missão ela é sublime ou de resgate? E aqui depois, na resposta, né, o Chico diz o seguinte, os artistas, como os gênios,
possuem um desenvolvimento acentuado em um ou mais ramos do conhecimento. Então, claro que a gente vai falar que, quando se fala sobre os artistas, a gente vai ampliar a nossa visão e olhar, né, para todo o campo artístico, né, nas suas mais variadas expressões. Então, nós vemos ali, na atualidade, por exemplo, né, no cinema, no teatro, na televisão, na música, vemos na pintura, na escultura, né? Então, na arquitetura, enfim, nós temos ali a arte se manifestando das mais variadas formas, né? Temos até hoje uma nova área de ação, que é a arte digital, onde nós temos ali, né, os efeitos especiais em vídeo, em som. Então, tudo isso vai mostrando a evolução. Então, quando nós estudamos sobre a arte, Leon Denis fala sobre isso num livro específico, tratando sobre o espiritismo e a arte. Ele vai lembrar ali que a arte ela é uma expressão da alma, né, a capacidade que a alma tem de expressar os seus sentimentos através da arte. Então, sem dúvida, é uma sensibilidade a mais que o espírito apresenta, né? Então, Chico coloca que, como os gênios, esses gênios nós podemos dizer os gênios da ciência, os gênios das diversas formas, né, de áreas de conhecimento humano. Então os artistas se destacam, né, e a gente mostra de fato os artistas que apresentam realmente um grande talento para esse trabalho. Então nós temos ali essa genialidade também se expandindo pelas mais variadas áreas do conhecimento humano. Mas o Chico coloca assim: contudo, é imperativo, só galgarão as esferas superiores quando seu nível moral tivesse elevado bastante para se comunicar com as esferas superiores. Muitos artistas ainda são presos ao egoísmo, inveja, orgulho e outros sentimentos inferiores durante a maior parte do tempo. E, segundo as suas ações, poderão também passar por reencarnações de reajuste, como foi o exemplo de Michelangelo, reencarnado como Aleijadinho. E aqui ele traz uma revelação bem interessante para nós. A gente vai ler um pouquinho da biografia dessas duas personagens para a gente poder, claro, né, como estudantes e curiosos que somos, fazemos ali um paralelo entre a vivência desses dois espíritos. E até mesmo, eu ia pegar aqui um trecho do livro de Dona Ivone, quando ela fala sobre Frédéric Chopin, né, que conta ali algumas das suas reencarnações, não as personalidades, mas as tarefas que ele foi desenvolvendo com o passar do tempo, mas aí a gente acabaria se estendendo demais. Mas dois pontos interessantes que a gente vai analisar. Primeiro, então, quando se fala que o talento artístico ele é real, nós vemos, então, nas músicas que nós encontramos, né, na composição, por exemplo, encontramos composições belíssimas, mas que nessa composição nós encontramos ali traços, né, dos sentimentos humanos, daqueles ainda mais inferiores. Então, trazendo para nós ali a sensualidade, trazendo para nós ali o dia a dia, né, da nossa vida, a nossa vida cotidiana de um modo geral. Nós vemos um talento, por exemplo, de um escritor, um talento de um artista, de um ator, e nós vamos perceber que a forma como ele desempenha as suas atividades está ainda muito ligada à realidade ainda material, ainda sensualista aqui do nosso mundo. Então o fato de ele trazer esse talento não o coloca numa condição melhor ou pior do que aquele que não tem esse mesmo talento, mas o que vai contar é exatamente o seu desenvolvimento moral. Então egoísmo, inveja, orgulho são aí e outros tantos sentimentos inferiores que nós vemos, né? Basta nós pegarmos na música e também no próprio cinema ou no teatro, nós vemos então artistas que ganharam muito dinheiro, que fizeram muito sucesso, que marcaram realmente seus nomes na história, mas quando a gente vai analisar as suas vidas pessoais, nós percebemos ali que eles são tão humanos como qualquer outros, muitas vezes se envolvendo em situações mais dramáticas pelas provas a que eles se expõem. A prova, por exemplo, da riqueza, a prova da fama, né? Então a gente até lembra, né, daqueles 5 pilares que nós temos, quando você tem, né, a fama, o poder, o dinheiro, a beleza, a inteligência. Então, se qualquer um desses pilares,
quando eles acabam se apresentando de uma forma acentuada na vida de uma pessoa, ele acaba sendo ali uma prova muito difícil e muitas vezes a causa, né, de uma queda muito grande. E muitas vezes nós encontramos pessoas que acabam vivendo essa fama em virtude desse talento artístico, tendo ali tudo isso ao mesmo tempo. E aí então o tombo acaba sendo muito maior. Então por isso não é questão do talento, como a pergunta foi feita, né? Voltando aqui um pouquinho, a pergunta: o que se pode dizer sobre os artistas em geral? É verdade que são diferentes e quando desencarnam vão direto para o terceiro plano? Sua missão é sublime ou de resgate? Então a pergunta que foi feita ela foi bem objetiva nesse ponto, destacando sobre, né, os artistas pelo seu talento, certamente que chamou toda a atenção, mas o Chico coloca que é um talento como tantos outros gênios, e essa genialidade nós vamos encontrar a genialidade, por exemplo, na educação, a genialidade na medicina, a genialidade no comércio, na indústria. Então encontramos grandes nomes que, com a sua contribuição pessoal dentro da sua área de conhecimento, influenciaram e impulsionaram o desenvolvimento da nossa sociedade no decorrer desses tempos todos. Então encontramos, né, grandes comerciantes, grandes navegadores do passado, grandes cientistas, enfim. O que eles têm diferente? O talento. Mas o que esse talento traz para eles em termos de superioridade comparados com os demais? Nada, apenas uma área de conhecimento a mais que ele tem e que o outro não tem. Mas o que vai determinar exatamente ali é o seu conteúdo moral, é a sua individualidade, é a forma como ele utiliza esse talento. Então, como a gente sempre coloca como ponto importante, não importa o que você faz, o que importa é como você faz. Então você pode ser apenas uma pessoa comum, mas essa pessoa comum pode ser um criminoso. Você pode ser um grande artista e, sendo um grande artista, você pode falir no seu desenvolvimento. Nós não encontramos artistas com grandes talentos, né, e nem falamos em termos de qualidade da arte que ele desenvolve. Pode ser do seu gosto musical, pode ser do seu gosto cinematográfico, de leitura, de pintura, não importa. O que vai dizer para nós é que muitas vezes ele acabou desencarnando precocemente por suicídio, por drogas, por bebidas, se envolveu em diversas polêmicas. No seu mundo afetivo, ele foi lesionado e causou muitas lesões em outras pessoas. Então, quer dizer, são pessoas comuns, trazem essa habilidade, mas essa habilidade não os torna melhores ou piores. E simplesmente o que nós vamos encontrar é a sua condição humana. É a sua condição como espírito imortal. O Brás colocou, né? Já ouvi 2 mensagens sobre o Brasil, voltando um pouquinho. Pátria do Evangelho, achei que Humberto de Campos exagerou em alguns pontos, principalmente na recebida por Divaldo, né? Pois no Brás, esse livro, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele traz ali, né, as questões que são meio polêmicas, as questões que são ali duvidosas, né? Então a gente lê, faz ali uma análise pessoal e não tem aquela ideia de que, no meu ponto de vista, eu estou certo, no seu ponto de vista você está errado, né? Todos nós ali temos direito e condições de emitir as suas próprias opiniões a partir de alguns temas que são ali para nós meio controversos, né? Mas enfim, né? É um livro que traz para nós ali bons esclarecimentos e tem muitos assuntos também que precisam de um melhor esclarecimento para nós. O soldado colocou, né? A sensualidade possui um papel, o que faz mal é o excesso, né? De fato, né? A sensualidade é parte da natureza humana, né? Porque é através desse tipo de atração que o indivíduo sente pelo outro que começa o desenvolvimento dos seus sentimentos mais nobres. Então, para você desenvolver o amor, né, como a gente já estudou até mesmo lá no livro Evolução em 2 Mundos, o Chico coloca para nós, o André Luiz coloca para nós, que nós começamos com essa atração física através da vivência da sexualidade e depois, com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo essa tendência para fazer com que alcancemos sentimentos mais sublimes. O próprio Emmanuel traz para nós, né, dizendo que é através, né, da sexualidade que os indivíduos expressam seus sentimentos. Mas aí, então depois nós vamos avançando nesse sentimento, fazendo com que o amor se torne muito mais abrangente, né, e enobrecido também, fazendo também com que ele se transforme numa força criativa.
e não apenas ali nas relações entre os indivíduos, né? Então, tudo começa, né, a natureza não dando saltos, ela começa nesses sentimentos ainda primitivos, mas, vamos dizer assim, não vou dizer animalescos, né, mas muito mais primitivo mesmo, para depois então ele alcançar a sua devida nobreza. O Brás colocou, né, sertanejo universitário que está destruindo o Brasil, né, Brás? Brás, sertanejo, rock, pagode, sertanejo raiz, sertanejo universitário, samba, né? O que não é o gênero que vai fazer a diferença, né? É o tipo de mensagem que você transmite a partir, né, daquele gênero, da forma como você se expressa. É a mesma coisa na literatura. Eu posso ser ali um indivíduo talentoso, como nós encontramos, por exemplo, a arte, ela não traz inicialmente para nós, é importante a gente pensar dessa forma, a transformação da alma. O artista ele não começa falando de sentimentos tão elevados e sublimes que ele ainda não conhece. Basta nós pegarmos, por exemplo, né, poetas, escritores, né, que Graciliano Ramos, por exemplo, um grande escritor da literatura brasileira, na sua literatura, sendo um escritor regionalista, ele vai falar sobre a seca do Nordeste, sobre o sofrimento das pessoas. Percebam que da mesma forma que numa música você vai falar sobre um amor partido, ou de um lugar que você gosta, né, de uma experiência que você vivenciou, o escritor ele vai contar aquilo que ele vivencia. Então o talento dele, na verdade, está na forma como ele conta a história, está na forma como ele compõe aquela melodia. Depois o conteúdo é o que vai fazer a diferença e ele então vai mudando. Basta a gente lembrar o Cazuza, né, nas suas letras de protestos, letras bastante agressivas, né, pelas críticas que ele fazia, muitas vezes fazendo um pouco ali, contando um pouco da sua biografia, dos seus traumas, né, das suas dificuldades. E depois, então, quando ele desencarnou, através da psicografia, ou através até mesmo da psicomúsica, né, se a gente pode chamar assim, ele começou a trazer músicas que tinham o mesmo gênero, mas falando sobre para que não desistir, para que você confie, para que você acredite. Olha a diferença. Então o artista muda de ambiente e ele muda o seu ponto de vista também pelas experiências que estão envolvendo. A mesma coisa acontece com os artistas, né, a psicopictografia, que o artista pintava aquilo do seu cotidiano para ganhar um dinheiro que ele tinha que sustentar, e depois ele vai para o plano espiritual e começa a trazer imagens que trazem para nós reflexões, que trazem para nós ali inspirações. Né? Flávio lembrou, né, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, pega aquele pessoal do passado, década de 30, 40. A gente vai encontrar também aquelas letras que, embora sejam extremamente talentosos, né, Cartola, vai falar o quê? De coisas do dia a dia. Muitas vezes essas situações do dia a dia acabam se tornando vulgares no sentido pejorativo, né? Porque você fala de sentimentos, sentimentos ainda inferiores, sentimentos viciosos. Outras vezes você começa a falar sobre temas mais elevados, aquelas poesias que você começa a entender, né, os sentimentos nobres do espírito, aquelas músicas, né, que nós até conversamos quando você ouve, por exemplo, essas melodias que chegam para nós desse gênero New Age, que você começa a pensar, você sente realmente ali a música mexendo, né, com os seus sentimentos mais elevados, né, que te traz assim aquele momento em que você fecha os olhos e você se sente elevado. Então, quer dizer, o talento existe. A forma como você aplica esse talento que vai fazer a diferença. Né? Então, quando a gente coloca assim que, ou por exemplo, né, através da música você desperta nas pessoas a alegria. Claro que é uma alegria ainda muito infantil, uma alegria ainda muito materialista, né, muito sensualista, mas alegria. Né? O indivíduo que não traz alegria dentro de si, ele acaba vivendo ali uma condição patológica, né, das suas emoções, do seu psiquismo. Então a gente começa desenvolvendo aquilo que é o mais simples para nós, aquele que é o mais fácil, até então a gente começar a elevar os nossos sentimentos. E é muito interessante também a gente perceber que, mesmo que você traga uma literatura que seja muito reflexiva, uma poesia que seja inspiradora, uma música que mexa com os nossos sentimentos nobres, tem pessoas que não têm paciência para aquilo. Gosta de continuar ainda
ligado àquelas sensações que poderíamos dizer são ainda mais grosseiras, né, se comparada com as sensações nobres que os espíritos elevados têm. Então aquela música que você gosta de ouvir, aquele filme que te traz, que mexe com você, que te traz aquela adrenalina, nós queremos viver ainda esse impulso da adrenalina. Assim como no passado, né, que nós tínhamos adrenalina para fugirmos das situações perigosas, hoje a gente vive esse mesmo perigo, só que de uma forma fictícia. São sentimentos que nós temos ainda. Então você vai assistir aqueles filmes chamados, né, aqueles filmes cabeça, né, que você tem que parar e ficar pensando na mensagem que quer ser passado. A gente quer emoções, a gente quer alegria, né? Então a arte proporciona isso. E cada artista, dentro do seu nível evolutivo, vai trazer para nós, até mesmo através daquela relação de oferta e procura, ele vai trazer para nós aquilo que nós queremos. Se por acaso aquilo que ele oferta não nos satisfaz, ele vai procurar se adaptar, porque é aquilo que ele gosta de fazer. Né? Então nós temos músicas belíssimas, mas quando a gente vai ouvir a letra, a gente percebe que é uma música ainda muito ligada à nossa realidade material. Seja música, por exemplo, né, música brasileira, seja música internacional. Então a melodia é gostosa, a melodia é interessante e a letra fala do dia a dia. Né? O Soldado Lembrando, normalmente são feitas músicas que atendem às demandas comerciais, né, o que o povo deseja. É o que vende, né? Oferta e procura. Conteúdos de nível muito elevado são incompreendidos. Né? Então até comentei com vocês já outras vezes que espíritos que no plano superior, numa colônia espiritual, não necessariamente superior, como o nosso lar, por exemplo, e ele começa a participar, não, nós vamos hoje lá naquele templo, porque vai ter uma apresentação de coral. E a gente fala, meu Deus do céu, vou ter que ouvir crianças cantando músicas com temas religiosos. Eu não aguento isso. Acontece. Aí a pessoa prefere muito mais vir para cá, correr lá para a avenida, lá para Sapucaí, ou aqui em São Paulo, para você ver o carnaval, do que você ficar ouvindo coro de crianças. Aí você vai ver uma apresentação de dança celestial. Então aqueles jovens, né, dançando e coisa e tal, e a gente ficou com aquela cara de tédio, né? Mas será que isso vai demorar? Exatamente porque nós estamos acostumados a vivermos ainda essas emoções mais intensas. Vivermos as emoções sublimes acaba sendo para aqueles que já conseguiram, né, passar por essa mudança. E até mesmo a gente tem dúvida, né, será que aquele que gosta de música clássica é mais sensível que eu, mas ele está encarnado aqui comigo? Muitas vezes ele ouve música clássica, mas a sua vida é uma vida problemática pelo egoísmo, pela arrogância que ele apresenta. Então, na verdade, não é o que você ouve, o que você consome em termos de arte, mas é que tipo de sentimento você está procurando e de que forma que você expressa isso, que você processa isso e depois você exterioriza através das ideias e dos pensamentos. Né? Então, a gente vê que a arte ela tem aí um conceito muito profundo. Ela não é apenas arte por si só. A arte, sendo a expressão dos sentimentos, nós então procuraremos, através dela, trazer em nós essa modificação, fazer com que nós nos elevemos e reflitamos sobre tudo isso. Né? O Brás colocou, né, no dia que ia assistir uma orquestra em uma colônia, meu tempo lá esgotou antes. Pois é, Brás, não é fácil não. Às vezes eu fico ouvindo, né, já vi assim uma coletâneas, né, no YouTube é fácil a gente encontrar. Bom dia, professor. É fácil a gente encontrar no YouTube, né? Você vai lá, coloca ali uma coletânea de músicas clássicas. Eu ouço 3, 4 músicas no máximo, depois eu falar, sinto muito, mas não é para mim isso. E nem por isso não significa que eu tenho sentimentos vulgares. Eu simplesmente não gostei ainda daquele tipo de... Não gosto daquele estilo musical. Né? Mas a gente vai perceber o quê? Que não é a música clássica em si. A gente percebe no artista o talento que ele tem para compor aquela música. Que pode ser que depois que ele vai se desenvolvendo, ele consiga então fazer ali outros tipos de composições que expressem realmente os sentimentos nobres que ele conseguiu alcançar. Porque a gente vai pegar a música clássica, por exemplo, né? Bom dia, Mabel. A gente vai encontrar música clássica, por exemplo, que muitas vezes elas são extremamente agressivas. Basta a gente encontrar Mozart, Chopin, né? Mozart principalmente, a gente vai ver ali algumas composições deles que são pesadas, que são tristes, que são deprimentes, mas o talento artístico dele é na composição, porque você compor uma ópera, por exemplo, você compor uma música orquestrada,
em que você vai combinar não apenas as melodias, mas os instrumentos, isso, aquilo, isso é a mesma coisa você pegar Einstein com relação à física, com relação, né, à área de conhecimento dele, e você pegar Chopin, e você pegar Mozart. Então, quer dizer, são dois gênios que conseguem manipular aquele objeto que eles têm afinidade para alcançar resultados, mas não significa que eles saibam o que estão fazendo em termos de elevação espiritual, né? O soldado colocou, né, a beleza está em enxergar os detalhes de cada nota, cada instrumento. A relação entre esse é o talento musical, no caso da música, né, soldado? De você perceber ali que essa combinação, né, porque a música nada mais é do que a arte de combinar os sons, né? Então, quando você consegue fazer isso bem, você extrai, né, você consegue expressar os seus sentimentos, né? Nós vamos conhecer um pouquinho mais aqui, conforme o Chico coloca então aqui no final, que, como foi colocado, né, a missão é sublime ou de resgate. E aí coloca, né, segundo suas ações, poderão também passar por reencarnações de resgate, como foi o exemplo de Michelangelo reencarnado como Aleijadinho. Então vamos ver aqui. Braz, eu cheguei a fazer um estudo de curiosidade, eu não tenho qualquer talento musical, mas eu cheguei a fazer um estudo sobre teoria musical, porque era uma curiosidade que eu tinha, e hoje com esses cursos fáceis que estão à disposição no YouTube, eu acompanhei um professor de música durante muitas aulas, né? Estudei também sobre a história da música clássica, tudo por mera curiosidade. Tudo por mera curiosidade. Quando chegou no momento em que eu comecei a entender como funciona a questão das composições, dos acordes, das harmonias e tudo mais, eu fiquei impressionado. Aí depois você vai no YouTube e encontra uma criança de 8 anos, 10 anos, tocando piano, tocando violão, e eu penso assim, cara, eu não consigo fazer isso, não consigo nem imaginar como é que ele guardou tudo isso depois daquela aula de teoria musical. E as crianças fazem isso intuitivamente. Ele simplesmente começa a dedilhar ali no teclado e de repente a música sai. E você estuda a teoria musical e vê ali a lógica, vamos dizer assim, as equações que são elaboradas para que as músicas saiam daquele jeito. Eu fiquei impressionado com a complexidade do que é a arte, né? E depois, claro, você vai expandindo para a pintura, né? Estudei também sobre a história da arte, vendo ali todas as fases, né, da evolução da arte, desde a arte pré-histórica até a arte moderna. Então você vai vendo assim, você fica, cara, é um talento é um talento absurdo que essas pessoas têm. Claro que nós falamos dos grandes artistas, né? Partitura de bateria é uma confusão total, né? Pois é, né? Eu não sei não, viu, soldado? Só se fosse um músico reencarnado muito adormecido, completamente com amnésia, né? Podemos dizer assim, né? Reinaldo sabia que esse cara ia aparecer. Eu falei assim, falar de música, eu tenho certeza que esse cara vai vir. Coloquei quase 99% de certeza e ele apareceu. Beijão, Reinaldo. O Rei colocou assim para nós, né? Fala, irmão, sempre arruma um jeitinho de estar aqui na passadinha rápida e rever os amigos escolhidos naquela vida. E é muito bom saber que o estudo continua. E quando se fala de música, da arte em si, está trazendo a boa nova, a luz que nos alcança. A arte é o melhor segredo que trazemos escondido dentro da gente, que dividimos para aquele que sintoniza com quem faz. Ah, olha o velho Hermes chegando aí, tá vendo? O Hermes chegou. Tenho estado estudando, né, e fazendo músicas bem legais, mano. E isso tem me feito muito bem. Como disse, aqui a coisa é bem disciplinada e a gente pede e consegue vir. Luz e muita paz a todos que aqui te escutam. Um beijo carinhoso e fraterno desse seu irmão de vida. Rei, muito bom. Um beijão para você, meu querido. É sempre emocionante receber aqui a sua visita, né? E certamente sabemos que está tudo direitinho ali, né? A Cecília ela é muito, né, muito disciplinada e exige de nós disciplina também, né? Então, só o fato de você conseguir uma brechinha para chegar já é uma grande conquista para nós. Então é isso, né? A gente vê assim, a arte certamente ela é uma forma de nos sensibilizar, né? O processo em si, agora aqui é um pouco mais de especulação que a gente vai apresentando, né? O processo de evolução dos espíritos em si, para desenvolver o intelecto, para desenvolver os sentimentos, né?
Cada experiência para nós traz, cada reencarnação para nós traz uma experiência que vai fazer com que nós despertemos nesse ou naquele aspecto. Porque não basta a gente pegar um grande gênio, por exemplo, da ciência, e fazer com que ele evolua apenas na frieza da ciência. Por mais produtiva e por mais construtiva que ela seja, há necessidade de nós cultivarmos elementos que são nobres, que são os nossos sentimentos. Como esse processo acontece, a gente não sabe. Como cada espírito define quais serão as experiências que ele vai vivenciar, isso realmente a gente não conhece, né? A Angelina colocou, estava observando letras de algumas músicas que levaram as pessoas a iniciaram nos vícios mais variados. Sim, né? E tem até músicas, né, Angelina, que a gente já chegou a analisar, que levam as pessoas até o suicídio, né? A gente estava conversando aquele dia, aquela vez, né, Flávia, né, de letras de músicas que a gente encontra por aí, que conta sobre situações das mais terríveis, né, que as pessoas acabam se envolvendo. Então isso mostra como as coisas são, né? O Osmar colocou, né, teoria e prática nem sempre andam juntas, né? Me consolo por isso, né, Osmar? Estuda a teoria e a prática deixa para a próxima. Mas enfim, vamos lá então. Ó. Queria trazer para vocês então esse ponto, que o Chico fala então de Michelangelo e Aleijadinho, né? Vamos fazer aqui uma análise sobre esses dois espíritos, ou sobre essas duas personagens, para a gente entender como as coisas funcionam. Vamos lá. Bom, então aqui eu estou no site ebiografia.com. Vamos analisar aqui então Michelangelo. Michelangelo, ele viveu aqui no século XV, 1475 a 1564. Foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. É considerado um dos maiores representantes do Renascimento italiano. Pietà, o Juízo Final, Moisés, Davi e a Abóbada da Capela Sistina são algumas das obras que eternizaram o artista. Né? Então é bem interessante. Às vezes eu ouço algumas músicas, né, de artistas contemporâneos, né, de artistas pop, artistas rock, e a gente pensa assim, né, será que daqui a algumas, né, quantas gerações esses artistas serão lembrados? E a gente, claro, fala de personagens conhecidas mundialmente, né? Por exemplo, dentro da música pop nós temos Michael Jackson, nós temos Madonna, temos bandas de rock que marcaram também a sua história, cada um com sua preferência, né? Eu tenho as minhas preferências naturalmente. Nós pegamos artistas brasileiros, né, que também te marcaram ali o seu tempo. Então a gente pensa assim, será que daqui a 200 anos eles serão lembrados? Que artistas daquele passado, como hoje nós lembramos, né, encontrando aqui, claro que algumas décadas nós estamos voltando, ou encontramos artistas, músicos de séculos passados de música clássica. Então nós encontramos aqui um artista que viveu no século XV, nós estamos aqui agora, né, no século XXI, são quase 6 séculos já de história que esse artista marcou o seu tempo. Então realmente nós vemos aqui a genialidade de um espírito, que nós conhecemos aqui então como Michelangelo, mas que no passado, né, ele já teve também ali as suas existências anteriores. Então, como eu falei para vocês, eu ia até pegar lá da Dona Ivone falando sobre Chopin, porque ela falava um pouquinho sobre, não sobre as personalidades anteriores de Chopin, mas ela falava sobre quais eram as áreas da arte por onde ele transitou. Né? Então aqui Michelangelo, de Ludovico Buonarroti. Nasceu em Prese, na província de Arezzo, nas proximidades de Florença, Itália. Filho de tal, vai falando um pouquinho sobre aqui, avançando um pouco mais. Aqui conta bastante sobre as suas criações, né, de escultura, por exemplo, né, em 1492, exatamente quando Cristóvão Colombo chegou aqui nas Américas, concluiu a Batalha dos Centauros, Hércules, para Piero de Médici, né, família Médici, que era ali, né, uma grande mecena, né, dos artistas daquela época. Depois, e o crucifixo, né, para o convento do Espírito Santo. Nesse mesmo ano, após a morte de Lourenço, Michelangelo vai para Bolonha, onde encontra hospitalidade junto ao nobre bolonhese. Depois ele concluiu aqui a Arca de São Domingos, Ângelo Radicero, depois estátuas de São Prócolo, de São Petrônio. E aí ele vai trazendo aqui escultura de Baco, né, o deus do vinho, também fez essa escultura para um cardeal.
Depois ele vai avançando aqui, então ele trouxe La Pietà, né, em 1497, o cardeal francês Jean Billieres, embaixador do rei da França, na corte papal, contrata Michelangelo para esculpir uma escultura de mármore para sua capela na Basílica de São Pedro. O artista é enviado para Carrara para escolher o melhor mármore e um bloco único para a obra Pietà, que é finalizada em 1499, 2 anos depois. O artista ficou tão orgulhoso da obra que decidiu colocar sua assinatura na que passa sobre o busto de Maria. A obra está exposta na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Né? E La Pietà mostra para nós aqui Maria carregando Jesus no colo. Né? Então, uma obra renascentista das mais importantes. Depois ele tem aqui, então, pinturas na catedral, fez aqui também o próprio Davi, né? Uma obra magnífica, também exposta. E outras arquiteturas, túmulos, né? Depois colocou Criação de Adão também, lá do Juízo Final, que era um afresco, né? Na Sistina. Então, quer dizer, obras magníficas que ele fez. Depois aqui passando, né? Conforme o Chico coloca para nós, que de Michelangelo passou a Aleijadinho. E aí então a gente vai conhecer um pouquinho só da história dele também, falando sobre os grandes, né, as grandes dificuldades que ele vivenciou na sua vida por causa da sua saúde, mas ao mesmo tempo convivendo com todo o seu talento. Então, se Michelangelo viveu de 1475 a 1564, olha só, ele viveu 91 anos. Quer dizer, para aquela época, é realmente alguém que tinha ali uma boa condição de vida. Né? Aleijadinho ele viveu de 1738 a 1814. Então, dos séculos XV para o XVI, a gente vai para o século XVIII para o XIX. Escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. E a gente vai aqui para Michelangelo, pintor, escultor e arquiteto italiano. Suas obras estão entalhadas, espalhadas pelas cidades de Ouro Preto, antiga Vila Rica, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará, Morro Grande e Congonhas do Campo. Brás, eu fiz uma viagem uma vez, um circuito de 5 dias pelas cidades históricas de Minas. Eu acabei passando por todas essas cidades, né? Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará e Congonhas do Campo. Só não passei aqui para o Morro Grande. E ali então a gente via, né, principalmente ali acho que foi em Mariana que se encontra as obras dele, né? Foi na Tiradentes. Tiradentes você tem ali toda a via sacra que ele esculpiu, né? Então, belíssimo aquele lugar. Os 12 profetas entalhados em pedra-sabão para o terraço do Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas do Campo. Os 7 Cristos, né, para 6 capelas dos Passos. Capela de São Francisco de Assis, em Vila Rica. São testemunhos do desenvolvimento artístico de Minas Gerais no século do Ouro. Aqui agora a gente tem então, agora falando um pouquinho sobre o próprio Aleijadinho. Ele nasceu em Vila Rica, filho de um português que chegou em Minas Gerais em 1724, aprendeu a esculpir e entalhar ainda criança. Engraçado quando eles falam, né? Aprendeu a esculpir e entalhar. Né? E aqui, claro, em consideração a bagagem cultural do espírito, né? Mas fala sobre o aprendizado da técnica. Né? Então, mas está valendo aqui porque a visão não é uma visão espiritual. Né? Ele observava então o seu pai, que esculpia em madeira grande variedade de imagens religiosas, que ele foi avançando, fala sobre as obras dele, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da doença dele. Né? Deixa eu avançar aqui um pouco mais. Aí várias fotos são apresentadas para nós aqui, né, do frontispício, né, de igrejas, esculturas e tudo mais. Doença e morte. Em 1777, no auge da sua fama, surgiram os primeiros sinais de lepra ou da sífilis. Não se sabe ao certo a doença que o debilitou, mas não interrompeu suas atividades. O ajudante o levava para toda parte e atava-lhe as mãos o cisel, o martelo e a régua. Mesmo sofrendo com sua doença e com vários preconceitos pela sua condição de mestiço, sua genialidade acabou por consagrá-lo como escultor e projetista admirável, o maior gênio da arte colonial no Brasil.
Aleijadinho faleceu em Ouro Preto no dia 18 de novembro de 1814. Seu corpo foi sepultado na matriz de Nossa Senhora da Conceição, do bairro de Antônio Dias, junto ao altar da confraria de Nossa Senhora da Boa Morte. Então aqui, conforme o Chico traz para nós, claro que essa é uma informação que nós não temos como comprovar, mas nós vemos aqui uma lógica muito interessante, a necessidade que cada espírito tem de não apenas se desenvolver, né, nos seus talentos, no seu conhecimento, mas aqui mostra também a necessidade que o espírito tem de passar pela sua depuração moral, né, para a sua evolução espiritual. E aí um espírito, mesmo como Michelangelo, por mais reconhecido que ele tenha, que ele seja, né, na história da arte, ele é um espírito em evolução. E aí então, né, dentro dessa lógica, né, não existe nada que contrarie, pelo menos, essa ideia dele vir aqui para o mundo físico e passar por uma experiência física tão difícil como essa. A pergunta é, né, qual era exatamente a necessidade que ele tinha? Isso não é da nossa conta, cada espírito tem a sua própria história e as suas próprias necessidades, assim como nós também temos a nossa própria história e a nossa necessidade. Então mostra que a arte é a bagagem do espírito, assim como a ciência e assim como outros talentos. Mas moralmente o espírito não escapa das consequências das suas ações. Não importa o que ele faça, o que importa é como ele faz. E é esse como que vai definir exatamente as suas experiências futuras. Se ele utiliza bem esse talento, certamente ele terá, numa existência futura, a oportunidade de continuar desenvolvendo esse talento, mas agora de uma forma muito mais suave no que diz respeito às experiências que ele vai viver durante a sua encarnação. E aqui a gente fala dos grandes gênios, e a gente poderia falar também de questões de espíritos que vivem experiências menores, né? Aí, claro, né, vem aquela recomendação para quem tem acesso ao Netflix, assistir àquele documentário que fala sobre a vida após a morte. São 6 episódios, um falando sobre experiências de quase morte, 2 falando sobre mediunidade, um falando sobre sinais de desencarnados, o outro falando sobre, eu acho que é comunicação com o mundo espiritual, e o último fala sobre lembranças de existências anteriores. E aí mostram pessoas comuns, crianças, que lembram de episódios traumáticos, episódios marcantes da sua história, né? O caso, por exemplo, de um garoto que ele se lembrava de ter sido abatido na Segunda Guerra Mundial, lá no Teatro do Pacífico, durante a Segunda Guerra, né? Um avião americano abatido pelos japoneses. E ele tinha isso muito claro. E aí depois, com o passar do tempo, ele começou então a trazer ali detalhes da sua experiência, lembrando, né, quando foi, em que lugar, quem eram seus companheiros, em que porta-aviões ele estava ficado, e detalhes técnicos dos aviões que os pais não imaginavam, né? Onde ele poderia saber tudo aquilo. E após uma investigação, tudo aquilo foi sendo comprovado. Então, quer dizer, não é nada de grandes experiências em prol da humanidade, mas foi uma experiência pessoal que aquele indivíduo vivenciou. Assim como outras crianças que lembram, né, das desencarnações através de uma violência, de um crime que aconteceu, um policial que levou um tiro no coração, a criança lembrava que ele... Né, teve até um documentário de uma criança que brigava com a mãe dizendo: me respeita que eu sou seu pai, porque ele lembrava que tinha sido pai dela na existência anterior. Né, então ele brigava com ela e a mãe tinha que impor, né, a autoridade materna, e ele querendo impor a autoridade paterna do passado que ele vivencia. Era bem curioso. Imagina, né, o Gabriel chamando a sua atenção, né, Mabel? Mãe, me respeita, eu estou falando com você. Você tem que botar ele no lugar. Não é fácil não, né? Então, são essas experiências que a gente tem, né? Espíritos que trazem, né? É isso mesmo, Hermes. Acho que esse que é o caso do garoto. Acho que era James o nome dele. Enfim, tem então várias situações que a gente percebe que o espírito vai levando para existências anteriores e leva também as paixões. No caso desse garoto, ele era apaixonado por aviação, por aviões, então ele visitava museu de aviões, tinha aviões no quarto. Então, assim, uma coisa que ele era apaixonado. Então, se uma experiência que ele vivenciou como piloto, como aeronauta, numa existência anterior, trouxe essa marca, imaginemos quando nós encontramos esses espíritos que são tão talentosos, que são gênios,
em suas áreas de conhecimento, e eles passam de uma encarnação para outra. Mais do que nunca ele vai trazer isso de uma forma muito marcante, né? Porque ele vai querer dar continuidade. Só que para ele, muitas vezes, exatamente esse mesmo talento foi a causa do seu sofrimento. E aí então, ou ele vai ter esse talento bloqueado, para que ele vivencie apenas a experiência moral que ele precisa, ou ele vai ter a oportunidade de vivenciar essa experiência moral junto com o talento. No caso, por exemplo, a gente viu aqui, Michelangelo, muito pouco se conhece sobre a vida pessoal dele. Não existe uma biografia que fala como ele vivenciou o seu dia a dia. Fala apenas ali das suas habilidades históricas e ali onde ele viveu e tal, né? Mas não fala quem era ele, como era a personalidade dele. Ele era uma pessoa arrogante? Ele era uma pessoa amável? Ele era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa simples? Isso tudo não se sabe, porque isso se perde com o tempo. Porque daquele tempo para cá ninguém ficava registrando esses detalhes, a não ser que fosse alguém muito importante da monarquia, por exemplo, né? Mas certamente um espírito que sai de uma experiência tão famosa como foi o caso dele, naquele meio que ele vivia, para depois chegar numa outra experiência em que ele sofre tanto com uma doença tão degradante como é o caso, né, da lepra ou da sífilis, seja qual for, a gente vê ali a necessidade que o espírito teve de sofrer ali uma restrição muito importante, né? O Brás colocou, né, Aleijadinho participou escondido, né, da nossa independência, quase pegaram ele, né? Eu lembro, Brás, que quando eu fui lá para uma dessas cidades, eu não lembro se era Ouro Preto, eu lembro que falava bastante sobre algumas entradas secretas que tinham ali nos altares que ele produzia, que ele entrava por uma portinha escondida, saía por outra escondida, então, né? Então era assim, bem interessante a forma como ele vivia. O Hermes lembrou aqui, né, só para lembrar, tal, né, o menino James, que hoje com 11 anos, acredita ser a encarnação de piloto de avião de combate que participou da Segunda Guerra Mundial. Então, naquele documentário Vida Após a Morte, tem ali, né, a entrevista com a família, entrevista com o garoto e tudo mais. Muito bem, então eu só queria dar uma viajada nessa parte da arte, né, dessa parte de artistas e tudo mais, e ilustrar para vocês um pouquinho desse comentário de Michelangelo. Vamos em frente. E aí, nesse caso também, soldado, não é só de falar sobre questões do passado, a gente poderia ficar durante muito tempo aqui, claro que especulando, né? Mas basta a gente lembrar que quantas pessoas trazem traumas do passado e trazem também traumas das relações do passado que vão fazer com que elas se reencontrem aqui nesse nosso presente ou num futuro próximo, formando ali, né, grupos familiares, grupos sociais em que os espíritos vão se encontrando naquela relação de amor e ódio, né, que cada um ali vai desenvolver, né, o sentimento que nutriu no passado. Então vai ter o lado positivo, vai ter o lado negativo, né? Então a gente vê como estudar reencarnação. Não basta apenas você dizer que lá no passado o indivíduo desencarnou e depois ele volta a reencarnar. Nós temos ali uma equação com tantas variáveis que vão sendo colocadas do próprio indivíduo, das suas necessidades individuais, das suas relações coletivas, da sua necessidade de participação numa determinada sociedade. Enfim, é tanta coisa que vai se somando, né, que a gente tenta entender a reencarnação dos outros sem entender a nossa própria reencarnação. Né, que a gente fala assim, não, porque Michelangelo foi aleijadinho. E a gente acha que descobriu ali, né, os maiores segredos do mundo. Aí a gente se olha no espelho e a gente não sabe nem o que a gente vivenciou no passado. Mas só da gente entender o mecanismo, de entender que esse é um processo evolutivo necessário e que vai trazendo para nós essas condições, ora fáceis, ora difíceis, só o fato da gente entender tudo isso já é para nós um passo significativo. Porque a gente começa a lidar com o nosso presente de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais lúcida, e já também antecipando e trabalhando o nosso futuro para que a nossa próxima existência aqui no mundo físico seja uma existência mais equilibrada a partir das sementes que nós lançamos hoje. Então essas ilustrações, porque é a mesma coisa que nós falamos a respeito da mediunidade. Para a grande maioria das pessoas que têm contato com mediunidade, o que importa é o fenômeno.
Você vê ali, né, uma aparição, uma psicografia, qualquer coisa que chama a atenção. Mas a mediunidade, na verdade, ela revela para nós uma conexão profunda que existe entre mundo físico e mundo espiritual. A mesma coisa acontece com relação às reencarnações. A gente fica muito deslumbrado em saber a história da vida das pessoas. Mas, na verdade, essas ilustrações vêm mostrar para nós que é uma realidade que nos diz respeito diretamente. E que nós também estamos vivendo a nossa história e escrevendo a nossa história ao mesmo tempo. É um processo de colheita e de plantio que acontece simultaneamente. Muitos colhem o fruto amargo do passado e continuam jogando sementes amargas no chão para poder colher no futuro. Nós temos oportunidade de muitas vezes colher esses frutos amargos, ora muito amargos, ora pouco amargos, mas não deixam de ser amargos porque se é uma expiação não pode ser nada bom, nada fácil, né? Nada saboroso para nós. É sempre um aspecto doloroso de resgate, como o próprio nome já diz. Mas nós temos a oportunidade de pegar esse passado e transformá-lo aqui nesse presente. Nós estamos processando tudo isso. O resultado desse nosso processamento vai ser exatamente o grau de esclarecimento que a gente vai alcançando. O Brás colocou, né, na psicografia de Zíbia Gasparetto, Salvador Dalí encontra reencarnado em Sampa hoje, um advogado, né? Não vai saber, né, Brás? Pode ser que sim. Então, são várias as revelações que nós temos hoje, muitas delas que trazem para nós dúvidas, mas não deixam de ser inspirações. Né? Como o Hermes colocou, né? A gente tem que crer sem ver. Né? E quando a gente, se essas referências nos ajudam no nosso aprendizado, né? Então, tá ali, né? Pois é, né? Salvador Dalí, né? Que foi ali um pintor de grande talento, trazendo para nós, né? Uma visão do mundo espiritual, que inclusive, né? Até Salvador Dalí, ele trabalhou, né, numa expressão artística muito interessante, o surrealismo, que quando nós estudamos, vocês se lembram? Quando nós estudamos o Pinga Fogo com Chico Xavier, falava sobre uma técnica que os escritores da época e depois os pintores surrealistas, eles entravam num estado de concentração, porque a ideia dessa expressão artística é você buscar no seu subconsciente imagens que você não controla e deixar fluir. E aí então, lendo tudo aquilo, né, o Chico até chamou a atenção que entre você buscar no seu subconsciente e você ser inspirado espiritualmente, você manifestar isso tudo, é um limite muito tênue, um limite muito quase imperceptível, que para eles era uma técnica, e espiritualmente pode ser uma realidade. Então aquelas imagens tão fora da nossa realidade aqui, do nosso dia a dia, acabava sendo, na verdade, elas acabavam sendo expressões que o espírito trazia do mundo espiritual, mas como se fossem sonhos, imagens distorcidas e tudo mais. Então eram técnicas, né, técnicas bem interessantes. Mas vamos lá, pessoal. Bom dia, Elcio. Vamos lá então, pessoal. Próximo tema, obsessão. Saímos então da parte de missão e vamos agora para a obsessão. Considerando que uma obsessão perdure por toda uma vida, a alma obsediada terá alcançado alguma luz devido ao sofrimento passado, mesmo que não tenha tido a chance de se regenerar? Então é uma pergunta bastante valiosa, porque ela não fica não apenas na obsessão, mas ela entra também no dia a dia. Porque a gente, fazendo uma conexão com o assunto que a gente trata hoje, a respeito da reencarnação, quer dizer que se você tiver uma reencarnação que traga para você uma expiação dolorosa, mesmo que você não tenha a chance de se regenerar, o sofrimento que você vivenciou já é o suficiente para você crescer espiritualmente? Porque aqui nesse texto ele fala de uma obsessão, um espírito que te perturba, e mesmo que você continue ali do jeito que você é, sofrendo essa perturbação, isso já é um impulso de crescimento para você? Vamos ver o que o Chico coloca para nós. Todo tem sua chance de crescer, né? É aquela passagem que diz assim, mesmo quando você tropeça,
você tropeça e cai para frente, né? Então é sempre uma forma de despertar o espírito, muitas vezes endurecido, é parte de um processo, outras vezes ele tem uma facilidade maior. Então vamos lá. Viver sob o jugo de uma obsessão remitente é com certeza produto de uma estreita ligação entre obsessor e obsediado, uma vez que esse processo não se dá numa única direção. Ou seja, existem sempre inúmeras razões que sustentam um vínculo dessa natureza entre dois espíritos. O fato de o espírito encarnado viver nessas condições não lhe habilita a juntar dividendos positivos sem nenhum esforço, pois se seu sofrimento não carregar uma dose considerável de perdão e de amor, dificilmente o obsediado conseguirá se livrar de seu obsessor. Mas, ao contrário, se aquele que sofre a obsessão procura adotar a postura correta diante do fato, agindo com verdadeira resignação e sentimento de amor fraternal, estará com certeza resgatando seu débito ao mesmo tempo em que auxilia seu algoz. Então, olha que bacana essa resposta do Chico. Ela é bastante profunda, né? Então, quando nós tivermos que estudar sobre obsessão, né? Sonho, bom dia. Tivermos que estudar sobre obsessão, essa resposta ela é bastante elucidativa. Porque mostra, primeiro, que a obsessão ela não acontece por acaso. Muitas vezes nós temos uma influência espiritual que acaba se dando por causa das tendências do encarnado que se juntam às tendências do desencarnado. Então os dois seguem pela mesma direção, pelo fato de apresentarem as mesmas tendências. Mas a partir do momento em que um ou outro mude essa tendência, a relação simplesmente se desfaz. Porque o ponto comum entre eles são essas tendências. Então até aí fica claro de nós entendermos. Né? E nesse entendimento, então, nós temos que a influência espiritual ela não é necessariamente caracterizada como uma obsessão. Porque, como o próprio nome diz, a obsessão é alguém que está obcecado por aquela pessoa. E aí, dentro desse processo da lei de causa e efeito, a gente vai lembrar que essa obsessão se dá pelo desejo de vingança, que é, infelizmente, aquilo que liga as pessoas, né, os encarnados e desencarnados nesse processo. É o desejo que você tem de atacar o outro, seja porque você foi atacado diretamente, seja porque alguém próximo a você sofreu esse ataque em existências anteriores, e de qualquer forma você busca a sua própria justiça. Porque você se considera injustiçado, não que isso seja um fato. É por isso então que os espíritos, né, do plano espiritual, nesse trabalho de assistência, procuram então despertar na consciência do obsessor a sua própria história. Porque quando a gente inicia um processo de perseguição, é difícil a gente encontrar a origem sem que o espírito possa voltar, muitas vezes, em várias existências. É uma relação do passado que começou por causa de um erro que um cometeu, o erro que ambos cometeram, e depois ali a falta do perdão foi fazendo com que essa relação se projetasse em existências futuras. Então, nós temos hoje pessoas que estão convivendo num processo, né, de até mesmo obsessão entre encarnados, lembrando que a obsessão não é apenas entre mundo espiritual e mundo físico, a obsessão acontece entre espíritos nas mais variadas condições em que eles se apresentam. Então nós temos desencarnados que se perseguem, nós temos encarnados que se perseguem, nós temos o encarnado que obsedia o desencarnado e o desencarnado que obsedia o encarnado. Então o que importa para nós, nesse processo de estar obcecado em fazer com que o outro se submeta à sua vontade, seja uma vontade vingativa, seja uma carência, né, um vácuo, um vazio que o espírito sente, que deve ser preenchido por outro, esse processo obsessivo ele se dá com causas muitas vezes antigas. E aí, então elas vão se desenrolando com o passar do tempo. Mas aqui já mostra para nós que quando então esse processo acontece de perseguição de um espírito para o outro, nós vamos lembrar de uma frase de André Luiz que ele diz assim: sejamos nós a estação final do mal. Então, se isso e essa expressão, né, ela se encaixa em variadas situações, né? Se alguém, por exemplo, faz uma fofoca
faz uma crítica e nós alimentamos essa crítica, então significa que nós estamos dando continuidade. Ou seja, alguém veio e fez uma crítica, eu concordei e continuo espalhando essa crítica. Então, na verdade, a crítica passou por mim e eu fui aquele que dei vazão. E André Luiz coloca que nós devemos ser, então, essa estação final do mal, porque no momento em que a crítica chega até mim, eu simplesmente paro para que ela não continue viva. Né? Pois é, né? Quem faz um ponto aumenta outro ponto. Né? Então, nós damos continuidade alimentando esse mesmo processo. No caso da obsessão, focando agora, né, nesse processo, nós vamos lembrar que esse processo de vingança, em que um espírito persegue o outro, em que ora um ocupa a posição de algoz, o outro a posição de vítima, e eles vão se alternando, essa ideia da vítima e do algoz é uma visão limitada naquele momento. Mas, historicamente, como eu falei para vocês, nós temos raízes que elas vão se confundindo por causa de uma mágoa, por causa de uma decepção, por causa de uma raiva que o outro sentiu. Então, tudo isso vai crescendo de tal forma que simplesmente não compreendemos mais como isso acontece. Quando isso aconteceu. Então, no momento em que nós nos encontramos encarnados, né, exato, Elcio, não tem como você encontrar onde é o começo. São linhas entrelaçadas, envolvendo não apenas aqueles dois indivíduos, mas envolvendo circunstâncias, envolvendo tempo, envolvendo outras pessoas. É um emaranhado de fios que simplesmente se perde. Mas o que vale para nós é, a partir do momento em que nós temos o entendimento da nossa imortalidade como espíritos, da importância de nós estarmos encarnados. Olha só, são dois conceitos importantes. Que eu sou um espírito imortal em processo de desenvolvimento, que a encarnação é uma etapa importante que traz todos os elementos necessários para a minha evolução, aí eu acrescento a relação que eu tenho com os espíritos nessa condição de obsessão. Então eu posso dar continuidade a esse processo, ou eu posso interromper esse processo a partir agora da minha real transformação moral. E como o Chico coloca para nós agora, nós temos então essa condição de resignação, de coragem, de perdão e de amor, que é um sentimento muito difícil, porque o nosso orgulho ainda ele é muito problemático. A Mabi colocou para nós, né, pode haver obsessor sem haver obsediado. É a própria auto-obsessão, né, o indivíduo focado em si mesmo, e esse talvez seja um dos dramas mais difíceis. Porque quando envolve a outra pessoa, a gente pode até colocar a culpa no outro e tentar fazer esse trabalho de perdoá-lo. Então, perdoar alguém, conforme os espíritos dizem para nós, é um processo muito mais fácil do que se auto-perdoar. Tanto é assim que muitas vezes no processo obsessivo, o indivíduo perdoa, rompe esse elo, mas aquele que traz uma culpa muito profunda, ele continua alimentando esse mesmo sentimento de inconformidade, de não se aceitar por aquilo que ele vivenciou. Então a auto-obsessão acaba se tornando também um processo bastante dramático. Então esse aqui é um primeiro ponto que é trazido para nós aqui pelo Chico, né? Então só para a gente poder lembrar, reforçando aqui então esse ponto, que ele diz assim para nós, né? Sem de fato soldado, a psicologia mostra isso, né, dizendo que você projeta no outro as suas próprias fragilidades, né? Então é de autodefesa. De fato é assim que funciona. Então mais uma vez o Chico coloca, só para a gente repetir aqui a resposta, porque ela é bastante interessante, vale a pena a gente considerar, né? Então ele diz assim: viver sob o jugo de uma obsessão remitente é com certeza produto de uma estreita ligação entre obsessor e obsediado, uma vez que esse processo não se dá numa única direção. Então é um conceito muito importante da gente guardar. Ou seja, existem sempre inúmeras razões que sustentam um vínculo dessa natureza entre dois espíritos. Dois ou mais espíritos. Dois ou mais, porque muitas vezes você tem ali, né, eu me lembro de um caso que eu sempre comentei com vocês, foi uma reunião de desobsessão que foi gravada por autorização dos espíritos e disponibilizada no YouTube. Já não existe mais, eu acho, faz muitos anos que eu vi, mas mostrava ali na psicofonia o espírito, então, né, que ele foi levado ali para se manifestar através do médium, e ele então começava, né, a dizer todas as razões que ele tinha para obsediar
um encarnado que se encontrava ali. Ele estava ali presente, né, para poder receber esse auxílio, e o espírito então se manifestando dizendo por que ele fez, a culpa é dele, porque ele perseguiu, porque eu vou persegui-lo porque ele me prejudicou e coisa e tal. Aí depois então foi feita uma regressão de memória desse espírito por parte dos instrutores espirituais e viram que na verdade foi esse espírito obsessor que no passado tinha prejudicado a irmã daquele indivíduo que estava ali como obsediado, que era o encarnado presente na reunião. E aí depois, quando ele começou a perceber essa imagem, ele começou a chorar e não se conformar de perceber que ele que tinha causado isso inicialmente. Que ele tinha assediado a irmã do rapaz, tinha envolvido, depois tinha ali feito, né, feito mal para a moça, né, como se dizia antigamente. E aí depois, por causa disso, então, ele foi prejudicado e depois ele voltou para se vingar do prejuízo que ele sofreu. E ele nem se lembrava mais da causa de tudo isso. Por isso, então, mostra que muitas vezes vão envolvendo pessoas e mais pessoas ali, né, e situações, como eu comentei com vocês, que a gente muitas vezes se perde. Situações essas, inclusive, que nós podemos lembrar, que chegam até a envolver grandes comunidades, como é o caso, por exemplo, de guerras e perseguições. Quantos processos obsessivos nós achamos que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial entre judeus e nazistas? Entre vítimas e algozes. Pelo menos naquela visão ali imediata. Pensar que aquelas pessoas que foram assassinadas, separadas de suas famílias, vendo ali, né, os seus familiares sendo abusados e até mesmo executados, o sentimento que brotou daquela experiência. E de que forma que isso aconteceu depois que todos desencarnaram? Todos perdoaram pacificamente? E a gente vai lembrar que nessa existência em que nós nos encontramos, nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, certamente nós veremos aqui, né, a dificuldade muito grande desses sentimentos nobres, como é o amor e o perdão. Então o sentimento de vingança é aquilo que mais acontece. Alguns se conformaram, outros buscaram vingança, outros conseguiram de fato perdoar. E esse sentimento do perdão mostra já o espírito ou já demonstrando a sua nobreza, ou começando a dar os primeiros passos nessa direção. Semelhante atrai semelhante, né? De fato. A gente vê hoje, por exemplo, Elcio, grupos dentro de uma pequena sociedade que se persegue e se destrói, como no caso de guerras civis que nós encontramos, nós vemos ali muitas vezes espíritos que estão se reencontrando. E eles nutrem uma antipatia natural sem sequer entenderem por quê. Eles simplesmente odeiam o outro também o odeia e eles querem se destruir. Mas a pergunta é, mas por que eles sentem isso? De onde veio esse sentimento tão traumático? Uma nação contra uma nação, um grupo contra outro grupo. Isso nasceu do nada? Agora a gente sabe que não. Porque cada espírito tem sua história e a sua história muitas vezes se cruza com outras tantas histórias. Sim, né, a somatização. Por isso que como Emmanuel lembra para nós, ele diz que não existem doenças, existem doentes. E todas essas doenças que nós trazemos hoje, que nós mesmos desenvolvemos, são causas, na verdade, do nosso psiquismo desequilibrado. E tudo isso se dá não apenas por uma questão de estresses que nós vivemos aqui, que certamente nos influenciam, mas o que nós vemos são sentimentos guardados dentro dos indivíduos que desarmonizam o seu psiquismo, afetam o seu corpo psicossomático e que se manifesta depois no seu corpo somático. Então, olha só quantas conexões a gente vai fazendo desses processos, percebendo agora, né? Isso, claro que a gente vai lembrar que não significa que o fato de nós termos esse esclarecimento seja mais fácil para nós, né? A gente consiga lidar com tudo isso das nossas experiências pessoais. Mas daí nós temos então a oportunidade, né, de começarmos esse trabalho agora a partir dessa conscientização. Porque se torna muito mais difícil se você vive tantas dificuldades sem sequer ter noção do que acontece. Quando você tem esse entendimento, você tem a opção de fazer ou não fazer. Aquele que não sabe disso não tem opções. Pelo menos ele se vê sem opções. No caso da pandemia, que chegou para poder despertar a nossa consciência
né? Agora o problema, né, soldado, que a gente sempre vê, é que para muitas pessoas essa experiência tão dolorosa, ela não vai trazer grandes conquistas, pelo fato do indivíduo não entender a necessidade de transformação moral, de um trabalho de reequilíbrio que ele precisa ter. Ele simplesmente vai viver isso como uma situação difícil, vai continuar com a sua revolta, com a sua negligência, como infelizmente nós temos visto aí pelo mundo afora. Então, para muitos, vai ser uma experiência que será dolorosa, mas não necessariamente proveitosa. Então, tudo para nós, né, tem ali uma oportunidade de ser bem utilizada. Cabe a cada um de nós, né, olhar nessa direção. Valeu, Flávio. Até mais. Fechando por aqui também já. Então vamos lá, pessoal. Finalizando aqui então, só para a gente fechar esse parágrafo. Agora nessa segunda parte da resposta do Chico, né? O fato de o espírito encarnado viver nessas condições não lhe habilita a juntar dividendos positivos sem nenhum esforço, pois se seu sofrimento não carregar uma dose considerável de perdão e de amor, olha só esses dois pilares importantes, dificilmente o obsediado conseguirá se livrar de seu obsessor. Mas, ao contrário, se aquele que sofre a obsessão procura adotar a postura correta diante do fato, agindo com verdadeira resignação e sentimento de amor fraternal, estará com certeza resgatando seu débito, ao mesmo tempo em que auxilia seu algoz. Isso porque a sua transformação moral influenciará naquele que o persegue, aquele que deseja atingi-lo. E aqui, só para a gente lembrar, aqui rapidamente, né, porque é uma coisa bem rápida, na obsessão 2, é uma pergunta que já foi feita anteriormente, que a gente já conversou sobre isso. Então eu vou ler só para a gente poder fechar essa parte da obsessão, que diz assim: tenho uma família católica praticante, sou adepto da doutrina espírita, e sentindo que meu irmão estava com grande influência negativa, levei-o ao Vale do Amanhecer. Todos os obsessores apareceram e tivemos que interná-lo no sanatório espírita. Onde errei? Estou me sentindo culpado. Você se lembra que essa pergunta já foi feita lá em cima, o Chico já respondeu, mas aqui embaixo ele traz essa resposta. Não se sinta culpado. Seu irmão, de acordo com seu merecimento, retomará o equilíbrio. O tratamento de desobsessão deve ser feito paulatinamente, para evitar agressões psíquicas. Os tratamentos do sanatório espírita são muito eficientes, portanto, ore e confie, pedindo o reequilíbrio espiritual para seu irmão. Então eu só estou lendo aqui para constar, porque nós já falamos sobre isso, nós já vimos a história do Vale do Amanhecer, vimos ali também essa mesma questão que foi apresentada, né? Então foi só mesmo para constar. E o próximo tema que virá será sobre preconceito. Falaremos sobre ele. Né? Aqui só para mais uma mensagem que chegou para nós também, que diz assim, né? Aqui falando sobre, né, o processo de reencarnação. Né? Então diz assim: tu trocas teu rosto e esquece de trocar a tua vida etérea. Tu chega de mansinho e eu te reconheço. Tu velas a minha presença e eu te vejo. Tu foi um erro um dia, e quero ser o teu acerto hoje. Tu estavas lá quando eu te feri, e hoje tu estás aqui a me trazer, a me fazer rir. Tu era o mal, e hoje tu serás o bem. Nada disso foi esquecido, mas sei que daqui dessa vida atual eu serei o seu amigo e tu serás a volta ao meu renascimento. Entende quem puder entender. Eu só queria pedir perdão. Não me julgueis. Né? Olha que bacana esse depoimento, essa mensagem que foi trazida para nós, que cabe para todos nós. Né? Então mostra exatamente ali a nossa relação com o passado, né? E essa primeira passagem que foi muito, muito bacana, né? Muito obrigado pela contribuição. Foi colocado para nós, né? Tu trocas o teu rosto e esquece de trocar a tua vida etérea. Então, quer dizer, nós trocamos de uma existência, mudamos a personalidade, mudamos a nossa identidade, mas continuamos sendo quem somos, trazendo ali todas as nossas dificuldades. Então, muito obrigado aqui, muito bacana mesmo esse depoimento, e merece aqui a nossa reflexão. Então, vale a pena aqui a gente guardar
essa mensagem para nós. Então, meus amigos, é isso. Né? Nós encerramos aqui então com essa belíssima contribuição para fechar aqui as nossas reflexões para a gente poder entender. Né? Porque quando nós estudamos na doutrina sobre obsessões, sobre influências espirituais, nós vamos recorrer, por exemplo, né, ao livro dos médiuns, vamos recorrer ao livro A Gênese, que vai falar para nós, né, sobre os tipos de obsessão, sobre a relação que existe entre os indivíduos, mais ou menos como se nós fôssemos a uma faculdade de medicina e encontrássemos ali num livro um relato ou ali uma descrição sobre o que é uma determinada doença, como câncer, por exemplo. Então você lê ali sobre o câncer, que o câncer é isso, que você tem vários tipos de cânceres, que existem tais tratamentos, e você se esquece das pessoas que estão vivendo aquela doença. A mesma coisa acontece com a obsessão. A gente lê que tem obsessão simples, tem ali a influência espiritual, obsessão simples, fascinação, subjugação, possessão e tal. Então a gente vai lendo tecnicamente, mas a gente se esquece das pessoas envolvidas e suas histórias. Nós nos esquecemos do nosso envolvimento e também da nossa própria história. Então é muito importante para nós humanizarmos o estudo da doutrina espírita. Não ficarmos apenas na parte técnica, na parte teórica. Nós entendemos que cada experiência que vem relatada, cada experiência que vem descrita para nós, faz parte da vida de alguém, muitas vezes comparada com a nossa própria vida. Então tudo isso é fundamental para humanizarmos a nossa doutrina e vermos de fato, né, os valores que estão embutidos em cada lição que nós absorvemos. Por isso que é bacana quando nós estudamos essa troca, né, de experiências, essa troca, trazer para a nossa realidade, para o dia a dia, a teoria que nos é apresentada, porque assim a gente consegue de fato entender. Porque do contrário nós ficamos muito bem versados na teoria dos elementos doutrinários, mas a gente não consegue entender o porquê disso na vida das pessoas. Então nós tivemos aquele depoimento de alguém que vivenciou isso, de fato, do processo obsessivo, e nós vemos que não é simplesmente uma definição como se fosse uma pergunta de prova, mas nós olhamos para o dia a dia, olhamos para a vida das pessoas e de que modo que isso as afeta e as transforma também. Então esse aqui para nós é a experiência maior que nós vamos tirar. O Hermes colocou para nós ali, né, Jesus nos deu, entre outros tantos, um exemplo forte. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Infelizmente, né, a gente tem ali que sentimentos que nós trazemos ainda que são que tem uma raiz muito profunda dentro de nós, sentimentos ainda que são bastante primitivos, nos cegam. De fato, nós não conseguimos perceber o que fazemos, nem ver também os resultados. Mas tudo é parte de um aprendizado. A Angelina colocou, né, quando cheguei à doutrina pela dor, passei por experiência de uma obsessão. Ao ficar equilibrado, a espiritualidade indicou até um médico material, a fim de cuidar fisicamente da reposição de energias. Então foi dado um prazo de 20 anos. Né? Toda grande viagem começa com o primeiro passo, né, Angelina? E esse primeiro passo muitas vezes vem através de um empurrão. Há aqueles que dão o primeiro passo porque querem mesmo conhecer, e há aqueles que são empurrados para poder dar esse prazo, né? Para dar esse passo. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje. Mais uma vez o nosso próximo tema é o preconceito. Então teremos aqui o preconceito, depois preconceito 2, prova e expiação 1, prova e expiação 2, prova e expiação 3, reencarnação 2, relações afetivas, já estamos na letra R, e assim vamos até a gente chegar aqui no final do nosso livro. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso